Colossenses, capítulo 3, vamos ler a partir do verso 12. Diz assim o texto: Então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também fazei. E acima de tudo, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo. Domine em vosso coração e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. Nós lemos até aqui, depois nós vamos ler o restante destes versículos. Meus irmãos, a preeminência de Cristo nos relacionamentos. Nós estamos vendo o quanto Cristo ele precisa ser único, o quanto Cristo precisa ser o centro das nossas vidas, o quanto Cristo tem que ser tudo para nós. O apóstolo Paulo está defendendo a primazia, a preeminência de Cristo lá no capítulo 1, ele também no capítulo 2 defende em relação às heresias que estavam sendo pregadas aos colossenses. Domingo passado nós vimos a importância de Cristo na nossa santidade pessoal. Então Paulo dá um alicerce, o verso 1, verso 2, verso 3 e verso 4. Uma vez que nós fomos ressuscitados com Cristo, uma vez que nós pensamos nas coisas do alto, uma vez que nós morremos para o pecado, uma vez que nós somos glorificados com Cristo, no verso 5 ele diz: portanto, eliminai das vossas inclinações carnais. Ele faz uma lista de pecados que nós temos que deixar de lado. Depois no verso 7 e verso 8 ele usa uma exemplificação: revestivos e o despir-vos, despir-se do velho homem e revestir do novo homem, deixar o pecado e viver em santidade. É isso que ele completa aqui então nessa primeira parte em relação à santidade pessoal. Agora na segunda parte do capítulo 3 ele vai entrar em outros relacionamentos. Ele vai falar sobre relacionamento dentro da igreja, dentro de casa, relacionamento também na nossa vida profissional. E novamente Paulo começa com a base, verso 12 até o verso 13 e 14 é a base para a santificação, a base para o relacionamento pessoal. Depois do verso 15, ele vai demonstrar então como que essa base se aplica na nossa vida, dentro do relacionamento cristão, e ele expande isso para a família e também para a vida profissional. Então, meus irmãos, para hoje, a gente vai pensar sobre relacionamentos, porque é isso que Paulo vai abordar no final do capítulo 3. Paulo ele segue ilustrando o despir-se e o revestir-se. Veja comigo o verso 9. Ele diz assim: não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas ações. E no verso 10 ele diz: e vos revestistes do novo homem, que se renova em pleno conhecimento. Então, à luz deste exemplo de tirar uma roupa suja, suada, toda manchada, seja por conta de trabalho ou por qualquer outra realidade, e nos revestir de algo novo, algo limpo, algo santo. Então Paulo está dizendo: deixe o pecado de lado e viva uma vida em santidade. Esta vida de santidade, ela é a base para todos os nossos relacionamentos. Ele diz para que a gente possa então ter essa transformação, buscando santidade e vivendo essa vida consagrada ao Senhor. E é nesse campo, meus irmãos, é nesse pano de fundo que ele traz então a supremacia de Cristo. Ele traz aqui a importância de Cristo. Cristo deve ser supremo na minha santidade pessoal. Por que eu busco santidade? Porque eu quero agradar e glorificar ao meu Senhor Jesus Cristo. Mas a primazia de Cristo não é apenas para a santidade pessoal. A primazia de Cristo, a importância de Cristo, a supremacia dele vai avançar no meu relacionamento de comunhão. Eu vou ter uma melhor comunhão com a igreja se Cristo for de fato tudo para mim. Eu vou ter um bom relacionamento dentro da minha casa também, se Cristo for tudo para mim. E eu vou ter uma boa relação no trabalho, se Cristo for tudo para a minha vida. Nós começamos no verso 12 até o verso 17, vendo essa primeira parte.
Como que a supremacia de Cristo ela é importante para a comunhão. Paulo traz a base para a comunhão. Ele diz então é uma transição para o revestir e o se vestir do novo homem. E aí Paulo cita aqui 3 ações importantes: como santos, como amados e como eleitos de Deus. Ele parte desse pressuposto que nós fomos separados do mundo. Santos aqui significa separados, consagrados para Deus, dedicados ao Senhor. Então você agora não é mais uma pessoa do mundo, você não é mais um pecador perdido, você foi separado daquele lamaçal de pecado, daquela vida errada, daquelas coisas que não agradavam a Deus. Você foi separado, você agora está diante de Deus, você é uma pessoa nova, uma pessoa transformada. É isso que significa aqui santos. Então nós estávamos no mundo estávamos em pecado, mas nós abandonamos o mundo, nos despimos do velho homem e estamos nos revestindo do novo homem, da santidade. Somos separados agora para Deus. Segundo termo que Paulo usa, e amados. Nós somos amados pelo Senhor. Nós temos uma relação de amor para com Deus. Quando nós pecamos, nós como filhos de Deus entristecemos o coração do nosso Pai. O pecador, quando peca, ele faz por ser um pecador e ele traz sobre si maior condenação. Mas eu e você, como filhos de Deus, quando nós pecamos, nós entristecemos porque nós ferimos o coração do nosso Deus. E quanto mais amor para com o meu Deus, maior será a minha obediência. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu obedeço a Deus e a sua palavra. A nossa obediência é um termômetro do nosso amor. A obediência, ela se manifesta no meu amor para com Deus, ou o meu amor para com Deus se reflete na minha obediência e na minha capacidade, no meu desejo de andar em novidade de vida. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu vou querer me despir do velho homem dos pecados. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu vou querer me revestir do novo homem para viver em santidade. Então, Ele nos chama de amados porque Ele nos amou primeiro, Cristo entregou sua vida por nós e agora nós devolvemos esse amor, ou devemos devolvê-lo ao nosso Deus. Paulo usa um terceiro elemento aqui, a palavra eleição e eleitos de Deus. Esse termo eleito, ele gera muita confusão e divergências teológicas. Eu não vou entrar aqui na questão da eleição absoluta, relativa, se nós somos salvos porque Deus escolhe e se nós não somos salvos porque Deus escolhe. Não vou entrar aqui no mérito da questão se eu posso receber a Cristo ou não. Isso são essas discussões em relação ao termo da eleição divina. O que eu quero dizer para os irmãos é que escolhidos por Deus não é por aquilo que eu fiz. Eu não fui escolhido por Deus, eu não fui salvo por Deus, ou eu não aceitei a salvação que Deus ofereceu para mim porque eu sou bom, porque eu mereço, porque eu sou digno. Não. A escolha de Deus, a eleição de Deus, o chamado de Deus não é por aquilo que eu faço, mas é pelo mérito de Cristo. Em Efésios, Paulo diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Você é salvo por Cristo Jesus, porque você merece? Não, pelo amor de Deus, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Por merecimento, meus irmãos, ninguém seria salvo. Ninguém é salvo por merecimento. Então, Ele nos escolhe, Ele nos chama, Ele nos desperta na pessoa de Cristo, pela obra de Cristo e para a nossa plena salvação. Então, esses 3 elementos é a base. Depois ele fala assim: revesti-vos de um coração cheio de compaixão, bondade. Ele faz aqui uma lista agora de elementos que precisam fazer parte da minha vida cristã. Então essa lista de elementos, ela vai ser importante para a minha vida e para a sua vida. Uma vez que nós recebemos o amor de Deus e a graça de Deus, eu quero primeiro destacar um 4º elemento no finalzinho do verso 13, quando Paulo diz assim: Senhor vos perdoou, também assim fazei a vós. Então essas 4 palavras são importantes para essa base de relacionamento. Somos santos, somos amados, somos escolhidos e fomos perdoados por Deus. Só Deus para perdoar os meus e os seus pecados. Só Deus para nos receber. Esse perdão, irmãos, ele é completo. O perdão de Deus, ele é definitivo. O perdão de Deus não é condicional.
Nós não recebemos o perdão de Deus se nós recebemos o perdão de Deus porque Cristo nos amou e Ele se entregou na cruz do Calvário. Então, quando eu entrego minha vida para Jesus, quando eu dedico meu coração a Ele, eu recebo esse perdão. E o perdão de Deus também não é parcial. O perdão de Deus é total, é completo, é pleno, é definitivo, é para sempre. Uma vez que você e eu entregamos nossa vida a Jesus, verdadeiramente, Ele perdoa todos os nossos pecados. E a Bíblia diz que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, desfrute desse perdão, desfrute desta graça, porque ele só é possível por meio de Cristo, através da cruz do Calvário. Não há penitência, não há nenhuma reza, não há nem algo que você possa fazer para receber o perdão. Por mais que você se martirize, por mais que você se flagele, o perdão não vem por conta de algo que eu possa realizar. O perdão é uma dádiva através da cruz do Senhor Jesus Cristo. Então, agora, a partir desta base espiritual, nós somos, verso 12, santificados, amados, eleitos e perdoados. A base agora está lançada. Então, em cima desta base, Paulo vai colocar os elementos da nossa vida cristã. Ou seja, agora nós vamos nos revestir das virtudes cristãs. E Paulo menciona 8 virtudes aqui, a partir do verso 12. Quais são elas? Estão aí na sua Bíblia. Ele diz assim: revestidos de um coração cheio de compaixão. Cheio de compaixão. Compaixão é quando você se coloca no lugar para sofrer, no lugar da outra pessoa. Compaixão não é dó. Compaixão não é simplesmente olhar para a pessoa e dizer: pobrezinho, coitado, olha só que situação que ele está, né? Deus te abençoe, vai em paz. Como hoje de manhã nós tivemos a visita de uma pessoa aqui na igreja, ela precisava, né, de uma necessidade, e aí conversando com o irmão Osés, falei: irmão Osés, o que a gente vai fazer? A gente vai suprir a necessidade dessa pessoa, ou a gente vai dizer: bom, querido, a gente já deu o café da manhã para você, a gente já deu a palavra, você participou da escola bíblica, nós já impomos as mãos e oramos por você, agora vai em paz, Deus te abençoe. Se fizéssemos só isso, a gente não estaria fazendo aquilo que a gente poderia fazer. Então o irmão Oséias, né, pegou essa pessoa, botou dentro do carro, levou lá na rodoviária, né, deixou a passagem na mão dela para ela chegar no destino que ela queria chegar. Eu não sei se ela vai chegar nesse destino, mas foi aquilo que a gente pode fazer. Isso é compaixão, é se colocar no lugar daquela pessoa, é poder sentir o que ela está sentindo. Irmãos, a lista vai avante. Bondade, não precisa falar sobre o que é bondade. Humildade, também não precisa falar o que é humildade. Nosso padrão de humildade é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz mansidão. Mansidão é aquele caráter, aquela característica de uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, né? Uma pessoa mansa, uma pessoa que tem essa característica. Mansidão também é uma característica de Jesus Cristo. Paciência, paciência a gente precisa muito nos dias de hoje, né, queridos? Suportando uns aos outros. Ser suporte. Aqui suportar não é aguentar os irmãos, tá, querido? Eu tenho que aguentar aquele irmão, ele é chato, ele é crica, mas eu tenho que aguentar, suportar ele. Não, não é suportar no sentido de aguentar. A ideia de suportar aqui é dar suporte. É você dar o braço para a pessoa. Sabe quando o jogador se machuca e sai mancando do campo, e você dá o braço para ele, para ajudar ele a chegar até lá na linha de saída? Isso é suporte. É quando você vê uma pessoa fraca, uma pessoa debilitada, uma pessoa com necessidade, você se coloca do lado, dá o braço para a pessoa e diz: agora vamos caminhar juntos. Ou talvez, mais ainda, 2, 3 irmãos pegam ele no braço e carregam no colo. Suportar é dar suporte, não é aguentar a pessoa só porque ela é uma pessoa diferente de nós, tá bom, queridos? E uma outra virtude, perdoando uns aos outros. O perdão também, não precisa a gente falar muito sobre essa característica, ela é muito clara para todos nós. Então Paulo faz essa lista, ele não conclui, ele vai avançar um pouquinho mais depois nesta lista, perdoando uns aos outros. E aí fala assim: se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, fazei vós também. Aí Jesus então põe a faca no nosso pescoço e diz: agora está com você, querido. Por que você não vai perdoar a pessoa? Você foi perdoado. Não é porque você não libera o perdão. Olha o quanto Deus te perdoou. E o não perdoar, irmãos, é egoísmo da nossa parte. Porque não perdoar é a gente não reconhecer aquilo que Deus fez por nós.
Quando a gente perdoa, a gente está reconhecendo e retribuindo aquilo que Deus fez por mim. Como que eu vou retribuir o perdão que Deus me deu, se não perdoando as outras pessoas? A única maneira de retribuir perdão é perdoar. A única forma de eu agradecer a Deus pelo perdão que Ele dispensou na minha vida é liberando o perdão para a vida das outras pessoas. E note que aqui o apóstolo Paulo está tratando esse tema dentro de um contexto de relacionamento eclesiástico. Ele está falando aqui de uma comunhão cristã, de uma relação cristã. Então não há para nós outra alternativa. Assim como o Senhor te perdoou, também fazei. Verso 14. E acima de tudo, revestivos. Ele vai na outra virtude cristã, de amor, que é o vínculo da perfeição. Ele coloca aqui então esses 8 elementos, essas 8 virtudes que agora precisam estar em nossa vida. Veja que como essas virtudes contrastam, meus irmãos, com as obras da carne, com os pecados, lá no verso 5. Por exemplo, você está com a sua Bíblia aberta, veja o verso 5, para você fazer esse comparativo. Do que nós nos despimos? Inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo, avareza, idolatria. Livrai disto, verso 8, raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes, não mintam aos outros. Então, ele faz esse comparativo. Olha, isso aqui fazia parte do velho homem. Você se despiu, você tirou essa roupagem, essas amarras. Agora você se revestiu dessas virtudes. Você vê um paralelo aqui entre as obras da carne e os frutos do Espírito de Gálatas, que o próprio Paulo escreve o texto também. Então isso que ele espera de nós, meus irmãos. A comunhão cristã, ela parte desta base, destes elementos. Nós somos santos, nós somos amados, nós somos eleitos, nós somos perdoados, então temos que manifestar na nossa relação interpessoal essas virtudes que o apóstolo Paulo direciona ao nosso coração. Ele parte do caráter, porque isso aqui que ele traz aqui é questão de caráter, irmãos, é questão interna, e ele agora vai partir então para o exterior, ou seja, do caráter para a conduta, do interior para o exterior. E aí no verso 15 ele avança, dizendo, a partir desta base que vocês têm, verso 15, a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vosso coração, sede agradecidos. Paulo vai chamar a atenção aqui para a paz de Cristo, a paz no coração do discípulo, a paz interior, paz comigo mesmo, a minha paz com Deus, e esta paz se refletindo no meio da igreja, no meio da congregação. Irmãos, nada mais belo do que a paz entre nós, nada mais belo do que a união entre nós, nada mais belo que a harmonia entre nós. Como é agradável, como é prazeroso a gente viver um ambiente de paz, de harmonia, de descontração. Estávamos ontem aqui, alguns homens trabalhando, colocando a manta, dando uma ajeitada aqui. A gente trabalha, a gente sua, mas a gente também se diverte, a gente brinca. E no final acabou todo em pizza o nosso trabalho, né? Quem veio, quem ficou até o final, percebeu que acabou tudo em pizza, mas literalmente, né? Nós fomos abençoados pela pizza também. Isso tudo, irmãos, é ambiente de paz. Se nós não tivéssemos paz, nós não teríamos esse ambiente para fazer essas coisas, nós não teríamos um ambiente saudável. Então, a paz de Cristo, ela parte do meu coração, ela emerge para toda a igreja, porque a falta de paz pode ser um grave sintoma de desobediência a Deus. Dificilmente a gente vai encontrar um cristão em desobediência a Deus que esteja em paz, de uma forma completa. Porque a própria desobediência já traz aflição, angústia, temor para si e para as relações também que nós vivemos. Agora, um cuidado que nós temos que ter é com a falsa paz. Lembra do profeta Jonas? O profeta Jonas recebeu o chamado de Deus para ir pregar em Nínive. Ele foi para Tarsis, ele pagou a passagem, ele estava dentro do barco, o barco estava afundando e o Jonas estava lá no porão dormindo tranquilo, sossegado, em paz. Isso é uma falsa paz, porque ele estava em desobediência, ele estava em rebeldia. Então a gente tem que ter cuidado com essa falsa paz. Muitas vezes a pessoa está com a vida toda arrebentada, mas eu estou em paz.
A pessoa está longe de Deus, está no mundão, mas eu estou em paz. É uma falsa paz. A verdadeira paz, ela parte da presença de Cristo, do amor de Deus e da graça sobre os nossos corações. Cuidado com a falsa paz. A paz precisa estar dentro do meu coração e essa paz então vai se refletir no ambiente da igreja. Amém, queridos? Como é que a gente sauda os irmãos? Não é assim? O irmão Francisco veio aqui dar uma vez e saudou os irmãos com a paz de Jesus. Como que eu vou saudar alguém com a paz se eu não estou em paz? Como que eu vou desejar a paz para alguém que eu estou em conflito com essa pessoa? Como que eu vou desejar um ambiente de paz se o meu coração ele não está diante de Cristo em paz? Domine essa paz, verso 15, em vossos corações e sejam agradecidos. Outro elemento, verso 16: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão. Então, além da paz, a palavra de Deus também precisa habitar no nosso coração. Não as tradições da igreja, irmãos, como a gente viu lá no capítulo 2. É a palavra de Deus, é o Evangelho, é as Escrituras. Não são tradições, não são filosofias, não são conceitos, não são fórmulas. O que precisa habitar no nosso coração, segundo Paulo, é a palavra de Cristo. Os colossenses se converteram não pela pregação dos gnósticos. Os colossenses não se converteram pelas leis de Moisés. Os colossenses se converteram pelo Evangelho de Jesus Cristo. Paulo diz lá no capítulo 1, no verso 1: vocês ouviram as boas novas. Quando Epáfras pregou a vocês as boas novas, vocês creram no Evangelho, vocês foram salvos pelo Evangelho, e agora então vocês estão presentes em Cristo por conta do Evangelho. A palavra tem que habitar o nosso coração e abundar em nosso coração, estar cheio do nosso coração. Habitar ricamente significa que a palavra tem que estar plenamente no meu coração, na minha vida, e eu tenho que transbordar esta palavra. E no verso 17, um terceiro elemento: tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei no nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus. O nome de Jesus. Ah, meus irmãos, o nome de Jesus é algo muito sério na minha vida. Você é cristão. Ser cristão significa levar o nome de Jesus. Ser cristão significa que você se identifica com esse Cristo. Então você tem uma responsabilidade para com o nome de Jesus. Já pensou você manchar o nome da família? Antigamente tinha muito essa preocupação, né? Não vou manchar o nome da minha família, não vou fazer nada errado para envergonhar o nome da minha família. E o nome de Cristo? Como que a gente age, como que a gente reage como cristãos para não manchar o nome de Cristo? Tudo que você fizer, seja por palavras, por ações, fazer em nome de Cristo, pelo nome de Cristo e para glorificar o nome de Cristo. Cristão leva o nome de Cristo, é uma identificação. Você se identifica com esse nome, você honra esse nome, você glorifica esse nome, ou seja, nós somos de Jesus, você pertence a Jesus, você é um discípulo de Jesus, você representa o nome dele, você é um embaixador, mas também é um privilégio. Ser cristão é um grande privilégio, mas traz consigo também grande responsabilidade. Quantas pessoas morrem hoje por pregar o nome de Jesus? Quantas pessoas são perseguidas por proclamar o nome de Jesus? Ser cristão é você se identificar com Cristo e honrar o nome de Jesus em tudo que você fizer. Esta é, meus irmãos, a base da comunhão cristã. Agora vamos avançar no texto um pouquinho mais, a partir do verso 18. Como que Paulo trata a primazia de Cristo, não só na minha vida pessoal, eu comigo mesmo, não só na minha vida cristã, eu com a minha igreja, mas agora ele avança um pouquinho mais. Como que Cristo age dentro da minha casa e como que Cristo age dentro do meu trabalho, na minha vida profissional. Verso 18, mulheres. Lembrando que aqui ele está tratando da primazia de Cristo, da preeminência de Cristo, da importância de Cristo. Não só no ambiente particular, individual, mas agora dentro dos lares. Porque o mesmo Cristo que muda a minha vida, irmãos, é um Cristo que muda lares também.
O Jesus que muda o meu coração é o poder para mudar famílias, mudar lares, mudar casas. E a única solução para as famílias hoje é Jesus Cristo, não há outra solução. Você pode procurar trabalho, emprego, renda e uma série de outras coisas, mas a solução para todas as famílias é Jesus Cristo. Mulheres, cada uma de vós, seja submissa ao próprio marido. Agora os maridos vão dar aquele cutucão na esposa, assim, presta atenção, irmã, presta atenção, mulher. Como convém ao Senhor. Agora é a vez das mulheres cutucar o marido. Maridos, verso 19, cada um de vós ame a sua mulher e não a trate com aspereza. Dentro da relação familiar, a primeira coisa que deve acontecer é essa relação marido e esposa. E para a gente resumir isso, meus irmãos, de uma forma muito objetiva, nós temos aqui dois termos importantes: amor e submissão. Paulo diz que o marido deve amar a sua esposa, e Paulo diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Mas isso aqui é recíproco. A mulher também deve amar o seu esposo, e o esposo também deve ser submisso à sua esposa. É uma troca, é uma parceria. Então o que vale para um também vale para outro. Na verdade, se a gente pegar esses dois elementos, amor e submissão, e viver eles dentro do casamento, dentro da vida conjugal, irmãos, é o que precisamos. A gente não precisa de dinheiro, não precisa de casa nova, não precisa de carro novo, não precisa de férias no final do ano. Precisa, né? Mas não para o bem-estar familiar. Dentro do casamento, os dois pilares é amor e submissão. Se a gente entender esses conceitos e viver esses conceitos à luz da palavra, é o que basta. Tudo que vem depois é bênção, é lucro. Por que os casais entram em conflito? Por que há divórcio? Por que há tantas brigas dentro das famílias, principalmente conjugal? Porque não tem amor e não tem submissão. Os dois elementos principais. Então, marido e mulher, a vida conjugal se sustenta em cima desses dois pilares, amor e submissão. Jesus muda famílias, mas Jesus muda também lares. Famílias e lares são transformados por Jesus. Ele muda o meu coração. A família é o primeiro lugar aonde Jesus deve operar. Antes de operar na sociedade, antes de operar no mundo, antes de operar no governo, antes de operar nos políticos, antes de operar na guerra lá em Israel, na Ucrânia, Jesus tem que operar dentro da minha casa, dentro da minha família. Porque essa é a primeira base onde ele deve agir. A esposa deve ser submissa a Cristo e ela será submissa ao marido. A irmã, a esposa que não é submissa ao marido é porque ela é insubmissa a Cristo. Ela é como que uma órfã, não no sentido de ser órfão, mas aquela irmã da Ruth, lá do livro, do Antigo Testamento. Eram as duas irmãs, a Ruth e a órfã. Sabe o que significa órfã? Pessoa de dura serviço, pescoço duro, pessoa que não se dobra, pessoa que não se submete. Por isso que ela voltou para casa, ela não foi junto com Noemi. Irmãos, é simples esse conceito. A esposa que é submissa a Cristo vai ser submissa ao marido, porque é o padrão de submissão a Jesus Cristo. A esposa que não é submissa ao marido não vai ser submissa a Cristo. Ponto. É tão simples de entender isso. E o outro lado da moeda é válido também. O esposo que ama a Cristo vai amar a sua esposa. Pronto. O marido que não ama a Cristo não vai amar a esposa. Pronto. É simples este relacionamento. É fácil a gente compreender estas coisas. A submissão da esposa para com o marido parte da submissão que ela tem para com Cristo. O amor que o marido dispensa para a esposa parte do amor que ele dispensa para Cristo. Então, se a gente amar a Cristo e se nós formos submissos a Cristo, não vai ter dificuldade de amar a esposa e ser submissa ao esposo. Tá bom, gente? Avançando um pouquinho mais, verso 20 e 21, a segunda linha de relação dentro da família. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Pais e filhos, duas palavras importantes: encorajamento e obediência. O que o pai espera do filho? Obediência. O que o filho espera do pai? Encorajamento. Como que nós pais tratamos os nossos filhos? Nós os incentivamos, nós os encorajamos, nós os abençoamos, nós os motivamos, nós levamos eles para cima ou nós jogamos eles para baixo?
você não vale nada, você é igual ao seu pai, você puxou sua mãe, você é assim, você não vai ser ninguém. Como que nós pais tratamos os filhos? O apóstolo Paulo diz assim: não irriteis, para que eles não fiquem desanimados. Então, a nossa função como pais é encorajar os nossos filhos. Não, filho, vai lá, vai dar certo, tira nota vermelha, tira nota baixa, estuda mais, se esforça, se dedica, vamos lá, você vai conseguir. Essa é a nossa responsabilidade dentro da família com relação aos nossos filhos. O filho, aí o mesmo paralelo, que obedece a Cristo, vai desobedecer os seus pais? Não. O filho que obedece a Cristo obedecerá aos seus pais. O pai que é encorajado por Cristo, esse pai vai ser bênção para os seus filhos, vai encorajá-los. Então a relação entre pai e filhos também reflete a relação com Jesus Cristo. Se eu como filho de Deus, se eu como cristão, eu sou encorajado por Jesus, eu sou animado por Jesus, Jesus ele é tudo para mim, se eu estou bem com Jesus, eu vou transferir isso para também os meus filhos. E a última relação aqui, a partir do verso 22 até o 4:1, Paulo trata da questão agora profissional, ou da questão de trabalho. Percebam que Paulo ele reserva aqui, irmãos, o dobro de versículos para falar dessa questão trabalho, relação profissional, do que ele trabalhou pai, filho, marido e mulher. Colossenses é importante nesse contexto, por quê? Porque lá em Colossos tinha o tal do Filemão, que era o senhor do tal do Onésimo, lembra das histórias? Era esse contexto, essa cidade, essa igreja. Por isso que Paulo trata isso com um pouquinho mais de expansão aqui. Verso 22, escravos, obedecei em tudo os vossos senhores, senhores deste mundo, não servindo só quando observados. Você é aquela pessoa que só trabalha bem quando o patrão está olhando? Olha o que Paulo está dizendo aqui: escravos, obedecei em tudo os vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observados, como quem quer agradar aos homens, mas de coração, íntegros, temendo o Senhor. Em tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesse para o Senhor, não para os homens. Irmãos, você não bate o cartão lá para agradar o seu patrão, é como se você estivesse fazendo para agradar o Senhor. Você não dá duro no seu trabalho por conta do salário no final do mês, você faz isso para agradar ao Senhor. Então, ou a gente é relapso no trabalho, ou a gente é um mau funcionário, ou a gente não é uma pessoa boa no nosso trabalho, porque a gente não está compreendendo que a gente tem que fazer lá no trabalho como se eu estivesse fazendo para o Senhor, e não apenas para o meu patrão, para cumprir as horas, né? A gente não pode dizer assim: sexta-feira que nunca chega, né? Aquele desejo de logo terminar a semana para parar de trabalhar. Por que a gente faz isso, irmão? A gente está pensando apenas na questão humana. Mas o crente, o cristão, ele tem que ser o primeiro do seu trabalho, tem que ser o destaque do mês, todos os meses, porque ele não está fazendo ali para o seu patrão, ou apenas para receber o salário, ele está fazendo para agradar o seu Senhor. É isso que Paulo está recomendando, verso 23, e tudo quando fizerdes, fazei de coração, como se fizesse ao Senhor e não para os homens, sabendo que o recebereis do Senhor, a herança como recompensa, não é apenas o salário do final do mês, é uma herança, uma recompensa, um galardão, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Pois quem faz injustiça, receberá a paga da injustiça, e quem que fez perdão, mas não importa quem seja. Aí no verso 4:1 ele diz: senhores, tratai vossos escravos com justiça e imparcialidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Senhores e servos, qual que é a relação aqui? Honestidade e dedicação. O servo tem que ser honesto para com o seu Senhor. O seu Senhor tem que ser dedicado no sentido de ser justo para com o seu empregado. O servo tem dois senhores, um segundo a carne, seu patrão imediato, e tem um Senhor celestial, o Senhor Jesus Cristo. Ele trabalha para os dois. Você trabalha para os dois, para o seu Senhor de carne, mas também para o seu Senhor espiritual. Nós trabalhamos para agradar a ambos. O empregado cristão é um ministro no seu trabalho, deve fazer o seu melhor, como uma forma de testemunho. O nosso trabalho não é apenas um trabalho para ganhar o salário. O nosso trabalho deve ser encarado como uma forma de ministério.
Eu estou lá não para apenas trabalhar e ganhar o meu salário no fim do mês. Eu estou lá como um ministério. É parte daquilo que Deus quer para mim. Eu estou lá para falar do amor de Deus, da graça de Jesus, para levar o bom nome de Cristo para aquelas pessoas. O empregado, aqueles que trabalham de empregados, precisam entender que são ministros lá no seu trabalho. A Junta de Missões Estaduais tem um programa chamado Missionário Batista na Sociedade. É despertar cada pessoa para que no seu campo de trabalho, no seu ambiente de trabalho, ali ele possa ser um missionário, um agente da graça de Deus. Por mais duro, por mais pesado, por mais difícil que sejam os trabalhos dos irmãos, é preciso olhar para ele, encarar ele como uma dádiva de Deus e procurar aplicar esse conceito. Eu estou lá para agradar o meu Senhor. Se a gente fizer isso, o nosso trabalho vai ser muito mais leve e prazeroso. E como patrões, devemos também honrar a Cristo. Você que é patrão, você que tem funcionários de uma empresa, você deve honrar a Cristo, sendo justo com os funcionários. Sendo justo, pagando o salário devido, reconhecendo aqueles que são mais dedicados, dando algum bônus se a pessoa merece. Nós temos que ter essa justiça também. O patrão, aquele que tem empregados, não pode esfolar o camarada, tirar até a última gota do sangue, né? Não, é funcionário, é fião, não sei o que e tal. A gente tem que olhar para essas pessoas também com a dignidade, aquilo que elas podem fazer e o que elas estão fazendo para nos abençoar. Porque se você tem pessoas que trabalham para você, é o trabalho dessas pessoas que te dão a sua renda, a sua prosperidade, a sua bênção. Então é uma relação de mutualidade, irmãos. Se nós estamos na condição de funcionários ou de patrões, nós temos que ter esse entendimento que nós estamos fazendo para a pessoa, estamos fazendo para o Senhor. Como patrões, não devemos sonegar impostos, não devemos subornar pessoas, não devemos fazer nada errado com o objetivo de prosperar. Tem muita gente que para prosperar a pessoa usa meios escusos, caminhos tortuosos, e isso não é devido segundo a Bíblia de Deus. A honestidade e a fidelidade são a base desta relação profissional. Então o Cristo que é preeminente no meu coração, na minha relação eclesiástica, tem que ser dentro da minha casa, entre marido e mulher, dentro de casa, entre pai e filhos, e lá no trabalho, nessa relação patrões e empregados. O patrão que é temente a Cristo, ele vai ser um bom patrão, ele vai ser justo com os seus funcionários, ele vai honrar todos eles. O funcionário que é temente a Cristo vai trabalhar com dedicação, com afinco, vai dar o seu melhor, porque ele vai honrar a Cristo através do seu trabalho. Para a gente finalizar, queridos, 5 aplicações. Primeira, Cristo deve ser o cabeça dos lares. O cabeça não é o marido, o cabeça não é o esposo, o cabeça é Cristo. O esposo que está submisso a Cristo, ele vai poder amar a sua esposa. A esposa que está submissa a Cristo vai ser submissa a seu esposo, porque Cristo é o cabeça. Ele é aquele que nós devemos honrar nessa relação conjugal. Nós vivemos sobre o seu poder, vivemos sobre a sua autoridade. Assim nós amaremos a esse Cristo, seremos submissos a esse Cristo, obedeceremos a esse Cristo e seremos justos em nossas relações. Se Cristo for preeminente na minha vida, a gente vai ter uma boa relação familiar, uma relação saudável com os nossos filhos, uma relação saudável no nosso ambiente profissional. Segundo, a nossa vida deve ser plena da palavra de Deus. Porque uma vida plena da palavra de Deus vai gerar o quê? Alegria, gratidão e submissão. E isso é sinônimo de ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é você fazer presepadas e fazer um monte de macaquices como a gente vê hoje em dia. Ser cheio do Espírito Santo é estar com o coração cheio da palavra e viver uma vida de alegria, viver uma vida de gratidão e uma vida de submissão. Isso é estarmos cheios do Espírito. Terceiro, a família cheia do Espírito será alegre, grata e submissa. Da mesma forma que eu, cheio do Espírito Santo, vou ser alegre, grato e submisso. Uma família que está cheia da palavra e do Espírito Santo não terá problemas de convivência. Uma família que é cheia da palavra de Deus e do Espírito não vai viver em pé de guerra. Marido não vai dormir separado da mulher. Pais e filhos não vão ficar sem conversar dentro da mesma casa.
Porque a família que é cheia do Espírito da Palavra vai ter essa boa convivência, essa boa relação, vai ter alegria, vai ter submissão, vai ter contentamento, porque é isso que Deus espera de nós. 4. Empregados e patrões que são cheios do Espírito Santo e da Palavra vão se tratar, vão se relacionar de forma harmoniosa, justa e pacífica. Um ambiente de trabalho onde todo mundo honra a Cristo, mas é um ambiente de trabalho saudável, tranquilo, calmo. Ali existe paz, alegria, harmonia. Então o ambiente de trabalho também reflete a nossa relação com relação ao Senhor. E mesmo que seja só eu, o cristão do meu trabalho, eu preciso fazer a diferença, eu preciso levar alegria, eu preciso ser intermediador de problemas, de conflitos. É isso que a gente tem que fazer como cristãos. E último, quase todos os nossos problemas estão dentro do nosso coração. Quase todos os nossos problemas têm origem no nosso coração. Então, se o Espírito Santo ele controlar o meu coração, eu vou ver quase todos os meus problemas solucionados, porque Cristo vai ser preeminente na minha vida. Feche seus olhos e curva sua cabeça. Deus, aplica essa palavra a nós nesta semana. Queremos ter boas relações de comunhão com os nossos irmãos no ambiente da igreja. Queremos ter uma boa relação dentro de casa, entre marido e mulher. Queremos ter uma boa relação dentro de casa, entre pai e filhos. E queremos ter uma boa relação no nosso trabalho, entre patrões e empregados. Se Cristo for preeminente, suficiente na minha vida, todas essas outras linhas de relacionamento também serão abençoadas. Oramos para que isso aconteça em nós, nessa semana e por todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém.